Este material é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor Dr. Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Alero Turbo. Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo em um dos tópicos mais estratégicos de língua portuguesa para concursos, a sintaxe do período composto. Nós estamos com o caderno 7 do projeto Alero Turbo, que foca exatamente nisso, orações coordenadas e subordinadas. A nossa missão aqui é transformar essa teoria, que às vezes parece, um labirinto gramatical, numa ferramenta de combate para a prova da FGV. Vamos decodificar a lógica por trás das orações para, enfim, neutralizar as armadilhas da banca. Exatamente. E o ponto de partida que o professor Lessa deixa muito claro no material é que este não é um jogo de memorização. Ninguém vai passar na FGV decorando, listas e mais listas de conjunções. Não mesmo. O que a banca quer saber é se a pessoa entende o impacto de cada estrutura no sentido do texto. Porque uma vírgula ao lado de um que muda completamente a mensagem. É sobre o raciocínio, sabe? É sobre a semântica. É nesse nível de profundidade que a gente vai operar hoje. Ótimo. Então, vamos destrinchar isso, começando pela base de tudo, a grande divisão que o professor Lessa apresenta. Coordenação versus subordinação. Pelo que eu entendi do material, é a diferença entre orações que são autônomas, que, digamos, andam com as próprias pernas. Isso. E outras em que uma existe para servir a outra, quase como se fosse uma funcionária. Essa analogia é perfeita. Pensa assim, na coordenação, as orações são como sócios numa empresa. Ambas têm o mesmo peso, são independentes. Certo. Elas se unem para um propósito, mas uma não está hierarquicamente abaixo da outra. Já na subordinação, a relação é de chefe e funcionário. Existe uma oração principal, que seria a empresa. A matriz. A matriz boa. E a oração subordinada é um departamento que exerce uma função específica para ela. Pode ser o departamento de sujeito, o departamento de objeto direto. Entendi. Uma depende da outra para que a estrutura toda tenha sentido. Perfeito. Vamos focar primeiro nas sócias, então, as orações coordenadas. O material divide em dois tipos. As primeiras são as assindéticas. Elas parecem as mais diretas ao ponto, né? São aquelas ligadas só por pontuação, geralmente uma vírgula, sem nenhuma palavra de conexão. Isso. O exemplo clássico do caderno é cheguei, vi, venci. É uma sequência de fatos, pura e simples. Exato. A ausência do conectivo dá um ritmo mais rápido, mais incisivo. Mas o jogo começa a ficar interessante mesmo quando entram os conectivos. Nas chamadas orações coordenadas sindéticas. Isso. Cada conjunção é como um tempero, sabe? Dá um sabor diferente a essa relação entre as orações. E o professor Lessa revisa 5 classificações clássicas. Certo. As 5 lógicas. As aditivas, que somam ideias, tipo e ou nem. As adversativas, que criam um contraste, uma oposição, como mas, porém. As alternativas, que apresentam uma escolha, ou. As conclusivas, que fecham raciocínio, como logo, portanto. E as explicativas, que dão um motivo, uma justificativa, né? Por quê? Pois. E eu imagino que, dentro desse grupo, a FGV tem as suas conjunções favoritas para criar armadilhas, não é? O material aponta alguma em especial? Aponta. E assim, com um grande sinal de alerta. A conjunção pois. Ah, o pois. A FGV explora a versatilidade dessa palavra de forma exaustiva. O segredo, e o professor Lessa destaca isso, está na posição dela dentro da frase. Se o pois aparece antes do verbo, na sua posição natural, ele tem valor de explicação ou de causa. Por exemplo, estude, pois a prova será difícil. Certo. O pois está justificando a ordem de estudar. Ok, essa é a forma mais comum que a gente vê. Onde é que está a armadilha? A armadilha está no deslocamento. Se você pega esse mesmo pois, coloca ele depois do verbo e isola com vírgulas, ele muda de time completamente. Muda a função? Totalmente. Ele deixa de ser explicativo e vira uma conclusão. Olha a diferença. A prova será difícil. Estudarei, pois. Ah, entendi. Estudarei, portanto. Exatamente. Note o pois depois do verbo estudarei.
Nesse caso, ele se torna sinônimo de portanto. A classificação muda de explicativa para conclusiva por causa de um simples deslocamento. Nossa, É um detalhe que define uma questão inteira. isso é perigoso, porque a gente aprende a associar pois com explicação e vai no piloto automático. Essa ideia de que a posição na frase muda a função é o tipo de detalhe que a FGV adora. Bom, se as coordenadas são assócias, o jogo muda quando uma oração passa a trabalhar para outra. A gente entra no universo das subordinadas, que parece bem mais complexo. Por onde o professor Lessa sugere começar a desvendar isso? Ele oferece uma ferramenta fantástica, uma regra de ouro para o primeiro grupo, que são as orações subordinadas substantivas. O macete é o seguinte: se você conseguir substituir a oração inteira por uma única palavra, a palavra isso, Certo, isso. e a frase principal continuar fazendo sentido, você achou uma substantiva. É um teste, assim, infalível. Por exemplo, espero que você seja aprovado. Vira espero isso. Funcionou, a oração inteira tem, portanto, o valor de substantivo. E com esse macete do isso, a classificação dos tipos fica quase intuitiva, né? Se eu digo é importante isso e inverto para isso é importante, fica claro que isso é o sujeito, é a subjetiva. Perfeito. Se eu digo nós queremos isso é o objeto direto, a objetiva direta. Exatamente. O macete revela a função sintática. E ele continua: eu me lembro de isso. Aqui tem uma preposição ligada ao verbo. Então, Objetiva indireta. isso. Tenho necessidade de isso. Aqui a preposição está ligada a um nome, necessidade. Então é... Completiva nominal. a diferença é sutil. Meu desejo é isso. Depois de verbo de ligação, é predicativa. E por fim, só peço uma coisa. Isso, explicando um termo anterior, geralmente depois de 2 pontos, é a apositiva. Aí a minha dúvida, que imagino ser a de muita gente, sempre foi, nessas que usam preposição. Preciso de isso e tenho medo de isso. Ambas usam de isso. Como não cair na armadilha de confundir a objetiva indireta com a completiva nominal? Essa é a armadilha preferida da banca nesse assunto. E a dica do professor Lessa é certeira. Ignore a oração por um momento e olhe para a palavra que vem imediatamente antes da preposição. O termo regente. Exato. Se essa palavra for um verbo que pede complemento, como precisar de, gostar de, a oração é objetiva indireta. Agora, se a palavra for um substantivo abstrato ou um adjetivo, tipo medo de, certeza de, orgulho de, a oração é completiva nominal. O segredo não está na oração, mas no termo que ela completa. Essa dica de olhar para a palavra que vem antes é fundamental. E falando em olhar o que vem antes, isso nos leva diretamente para as orações adjetivas, porque a função delas é justamente essa, né? Caracterizar um termo anterior. Perfeito, a conexão é essa. As adjetivas funcionam como um grande adjetivo para um substantivo ou pronome que já apareceu. O conectivo principal aqui é um pronome relativo, sendo que o mais comum. E, de novo, o material nos dá um macete. Qual seria? Para confirmar se aquele que inicia uma oração adjetiva, tente trocá-lo por o qual ou suas variações, a qual, os quais. Se a troca soar bem, você está no caminho certo. Ah, bom teste. O filme que assisti era ótimo, vira o filme o qual assisti. Era ótimo. Encaixou perfeitamente. E aqui chegamos num ponto que para mim é o mais crucial e o mais cobrado pela FGV. A vírgula. A bendita vírgula. Exato. Eu vejo as frases, os políticos que são honestos merecem respeito e os políticos que são honestos merecem respeito. Parecem idênticas, mas sei que essa vírgula muda tudo. Qual é o real impacto no sentido aqui? O impacto é total, e a FGV vive disso. No primeiro caso, sem vírgulas, a gente tem uma oração adjetiva restritiva. A informação que são honestos serve para restringir o universo. Ela seleciona um grupo. Exato. A frase está dizendo que, de todos os políticos que existem, apenas o subgrupo dos honestos merece respeito. Ou seja, ela admite que existem políticos que não são honestos. Exatamente. Agora, no segundo caso, com as vírgulas, temos uma oração adjetiva explicativa. A vírgula isola a oração e a transforma numa explicação,
uma característica que se aplica a todo o grupo. Generaliza. Isso. Ao dizer os políticos que são honestos merecem respeito, a frase assume que todos os políticos são honestos. E essa honestidade é só uma característica adicional. Entendi. Não é mais uma regra de pontuação, é uma declaração de sentido completamente diferente. Fascinante. Para fechar essa parte teórica, vamos para as adverbiais. Elas indicam as circunstâncias da ação. Tempo, causa, condição. O material lista 9 categorias, são muitas. São causais, consecutivas, condicionais, concessivas. Conformativas, comparativas, finais, temporais e proporcionais. E aqui vale uma pausa numa que sempre gera confusão: a concessiva. Uma concessão é basicamente admitir um fato que deveria impedir a ação principal, mas não impede. Uma quebra de expectativa. É a lógica do apesar de. Por exemplo, embora estivesse doente, foi trabalhar. A doença deveria impedi-lo de ir, mas não o fez. Essa é a ideia da concessão. E qual seria o principal alerta estratégico da FGV para as adverbiais? O cuidado com as conjunções polissêmicas, ou seja, palavras que têm múltiplos sentidos dependendo do contexto. O como é o campeão. O como é traiçoeiro. Muito. Em ele é forte como um torro é uma comparação. Em fiz o trabalho como o chefe pediu é uma conformidade. Certo, de acordo com... E em como choveu muito, a rua alagou. É uma causa, sinônimo de por quê. A FGV vai isolar uma frase com como e perguntar a classificação, testando sua capacidade de interpretar o contexto, não de decorar. Fica claro que a leitura atenta é tudo. Vamos ver como essa teoria se aplica na prática. O material do professor Lessa traz questões do treinamento de elite. Vamos pegar a questão 02, justamente sobre as adjetivas. As frases são: 1. Os candidatos que estudaram muito foram aprovados, com vírgulas. E 2. Os candidatos que estudaram muito foram aprovados, sem vírgula. A questão pergunta o que se entende no segundo caso. Como a gente viu, a ausência da vírgula cria uma restrição. A frase 2 não está falando sobre o universo total de candidatos. Certo. Ela está criando um subgrupo específico, o dos candidatos que estudaram muito. A mensagem é que apenas esta parte, este grupo seleto, foi aprovada. Implicando que quem não estudou muito, não passou. Exatamente. A alternativa correta será aquela que expressa essa ideia de que a aprovação foi restrita a uma parte dos candidatos. Perfeito. Agora a questão 04, que testa os múltiplos valores da palavra ser. Frase 1. Não sei se o projeto foi aprovado. Frase 2. Se o projeto for aprovado, faremos a obra. A questão quer saber a função do ser em cada uma. Aqui a banca testa a flexibilidade da palavra. No primeiro caso, não sei se o projeto foi aprovado, a gente pode usar o nosso macete. Não sei isso. Isso. O se aqui está servindo só para conectar o verbo saber ao seu objeto direto. Ele é uma conjunção integrante. Já no segundo caso, se o projeto for aprovado, faremos a obra, a coisa muda. O se estabelece uma condição, um pré-requisito. É uma condição. Ele se torna uma conjunção condicional. A mesma palavra, duas funções completamente diferentes, definidas só pelo contexto. E para fechar a questão 08, uma pegadinha que parece até simples demais. A frase é: ele estudou muito e não passou. E que é um leitor e não um robô. Qual é a lógica aqui? A expectativa criada por ele estudou muito é que ele passasse. O resultado, não passou, quebra essa expectativa. Então esse E tem valor demais. Exato. Ele não está somando ideias, está opondo ideias. Ele tem o valor de adversidade, equivalendo a mais ou porém. É a famosa quebra de expectativa. É um mas disfarçado. Fica muito claro que não dá para ir no piloto automático. Para a gente fechar o aprendizado, vamos fazer um bate-bola rápido, um resumo de ouro com os pontos-chave do fichamento do professor Lessa. Começando por uma dúvida sutil, a diferença entre causa e explicação. A causa é o motivo real, o evento que aconteceu antes e provocou outro. A rua alagou porque choveu. A chuva é a causa objetiva do alagamento. A explicação é uma inferência, uma conclusão lógica de quem fala. Se eu olho pela janela e digo,
Choveu porque a rua está alagada. Ah, entendi. Eu não estou dizendo que a rua alagada causou a chuva. Eu estou usando a rua alagada como evidência para justificar a minha afirmação de que choveu. É uma dedução. Brilhante. Agora, aquelas conjunções parecidas que a FGV adora usar para confundir. Anotem estas três, porque a semelhança sonora é a isca. Conquanto é concessiva, sinônimo de embora. Conquanto é embora. Contanto que é condicional, sinônimo de caso ou se. E porquanto é causal ou explicativa, sinônimo de porquê. Saber essa trinca de cor salva pontos preciosos. E sobre as orações reduzidas, uma dica rápida. O que é essencial saber? O essencial é saber que elas são orações disfarçadas. Elas não têm conectivo e o verbo está numa forma nominal. Infinitivo, gerúndio ou particípio. Certo. Por exemplo, ao chegar em casa, avisarei. A FGV vai pedir para você desenvolver essa oração, ou seja, reescrever de forma completa. O primeiro passo é identificar a circunstância. Ao chegar indica tempo. Exato. Então, a forma desenvolvida seria: quando eu chegar em casa, avisarei. O segredo é identificar a ideia para escolher a conjunção certa. Então, o grande aprendizado de hoje, com base no material do professor Lessa, é que dominar o período composto é menos sobre decorar regras e mais sobre entender o jogo de lógica e as relações de sentido que as orações constroem. Exatamente. E a dica estratégica final é: na hora da prova, desconfie do óbvio. Encontrou uma conjunção? Não aceite a primeira classificação que vier à mente. Teste sinônimos. Focado por porquê. Questionar a função da palavra no contexto específico da frase é a habilidade que a FGV mais valoriza. Para encerrar, a gente compartilha a mensagem final que o professor Marcelo Lessa deixa neste caderno, conectando a gramática com um propósito maior. Ele cita Eclesiastes 4.9. Melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. E ele conclui com uma reflexão. A sintaxe nos ensina que as orações, assim como as pessoas, podem ser coordenadas, lado a lado, independentes, ou subordinadas, uma servindo à outra. No serviço público, ora lideramos, ora servimos, mas sempre dependemos uns dos outros para que o período, o trabalho, tenha sentido completo. Valorize a conexão com seus colegas. Este foi o nosso aprofundamento no Caderno 7 do Projeto Alero Turbo. Todo crédito e nosso profundo agradecimento ao professor doutor Marcelo Lessa por este material de excelência.